Olá, pessoal! Existem muitas técnicas de ensino que correm por aí. Uma muito antiga, vinculada ao filósofo chamado Sócrates, tinha o nome de maiêutica. Verdade, eu sei que é um nome bem estranho, né? Maiêutica. Na raiz desta palavra de origem grega está a ideia do dar à luz, do parir, a ideia de conceber. Mas assim, a técnica do Sócrates em si era de fazer perguntas, de maneira simplificada, diríamos assim. Sócrates fazia para os seus alunos perguntas que faziam com que os alunos refletissem sobre conceitos que eles tinham, talvez desconstruísse esses conceitos e reafirmasse novas ideias com mais convicção. E daí então dar à luz a novas ideias, a maiêutica, através de perguntas, reflexões. Bom, mas eu aqui não falo em nome de Sócrates, em nome de Jesus, o Senhor dos Senhores, o Salvador e também o Mestre. E Jesus também usou perguntas reflexivas. Deus, ao longo da história, usou perguntas que também cabem para nós. Bom, a minha palavra aqui, pessoal, escrituristicamente falando, através da Bíblia, é de Jó 38, e Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Textos bíblicos lidos no culto desse dia 23 de junho de 2024. E esses textos chamaram minha atenção, e eu compartilho com vocês, pelo grande número de pontos de interrogação, grande número de perguntas. Por isso que eu lembrei do Sócrates com as muitas perguntas e a maiêutica e esta técnica. Agora, queremos encarar muito mais do que com o objetivo de dar à luz uma nova ideia, mas olhando para as Escrituras, na certeza que o Espírito Santo ilumina, ele dá a luz também na fé. Então, vamos lá. É interessante como Deus faz perguntas e, obviamente, ele está produzindo reflexões em nós e nos conduzindo ao arrependimento, sempre. Por exemplo, só assim, se a gente pegar lá no início da Bíblia, com Adão e Eva, quando eles pecam e se escondem porque eles ficam amedrontados pelo mal que causaram. Deus se achega e pergunta, onde vocês estão? Ora, Deus sabe onde é que está Adão e Eva. Por que ele faz a pergunta? Para gerar a reflexão. Posteriormente, quem é que foi que disse que vocês estavam nus? Por acaso vocês comeram do fruto que eu disse que não era para comer? São perguntas inquietantes, reflexivas. Assim aparecem vários outros pontos. E aí vamos então a Jó 38. Se você quiser inclusive dar um pause no vídeo e ver esse texto primeiro, talvez seja apropriado. Mas Jó 38 tem várias perguntas de Deus para Jó. Deixa então eu contextualizar. A história de Jó, ali no capítulo 1 do livro de Jó, capítulo 1, 2, começa com as provações, as tentações que o diabo lança sobre Jó. Dificuldades, problemas de todos os tipos. Perdeu bens, perdeu filhos, depois perde a saúde. E o livro de Jó, quase como um todo, nos muitos capítulos, são indagações, perguntas que o próprio Jó fazia, muitas vezes confrontando o próprio Deus, achando-se injustiçado, perguntando por que isso aconteceu desse ou daquele jeito. Muitas perguntas. Aliás, certamente nós também somos como Jó. No meio das tempestades e dificuldades, temos muitas perguntas. Mas o curioso é que Jó, capítulo 38, são perguntas de Deus. Depois de um tempo, Deus diz assim, bom, agora cinja os teus lombos, é a expressão, né, que tinha assim, dizer, ó, te aprume, fique agora atento, que agora é eu que vou perguntar. E aí Deus começa com as suas perguntas. Onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu lancei o fundamento da terra? E são várias perguntas grandiosas que o Jó tem que ouvir e dizer, bom, quem sou eu? São perguntas reflexivas que colocavam Jó no seu devido lugar. Assim também as perguntas devem ser lançadas para a gente quando nós nos enchemos de soberba, nos enchemos de nós mesmos. Em Marcos 4, 35 a 41, vou dizer a mesma coisa que eu falei antes, se você quiser ler o texto primeiro. O contexto é Jesus acalmando a tempestade.
Ele falou com os discípulos de pegarem o barco para ir para outra margem do mar da Galileia, e aí diz que ele estava cansado, deitou-se na polpa do barco e dormiu. E diz então que de repente começou a soprar um vento muito forte. Uma tempestade sobreveio sobre o barco. A água começou a entrar dentro do barco e o pânico, mesmo para pescadores já muito experimentados, o medo apareceu. E eles, nessa inquietante situação de pânico, de medo, olham e Jesus está ali dormindo. Isso incomoda eles. Uma pergunta, um grande ponto de interrogação surge na mente deles e eles perguntam: Senhor, não te importas que nós pereçamos? A gente vai morrer, o Senhor não se importa com a gente? Essa é a primeira pergunta que aparece ali em Marcos 4, 35 a 41. Aliás, em 7 versículos tem 4 perguntas, esta é a primeira que aqui eu destaco. Tu não te importas? Vai dizer que a gente não faz assim, às vezes, essa pergunta? Quando as coisas dão errado, quando a gente passa pelas tempestades da vida, a impressão de que Deus não se importa, que Ele está distante, que Ele está, sei lá, dormindo. Mas a palavra importar tem a ver com a palavra importante. E se são perguntas reflexivas, tem que vir para nós também. E será que a gente considera o reino de Deus importante? Será que a gente, muitas vezes, não ficamos como que também dormindo diante das prioridades da vida? Será que a gente prioriza a presença de Deus, o momento com Deus? Nem sempre. Diz então que Jesus se ergue e diz: vento, acalme-se, mar, acalme-se, e houve paz. Houve paz, porque Deus tem poder em Jesus. E aí o que acontece? Aí a pergunta, eu estou falando aqui de perguntas e respostas, é por parte de Jesus para os discípulos. Jesus então pergunta: por que vocês são tão medrosos? E uma segunda pergunta que Jesus faz: vocês ainda não têm fé? Que 2 perguntas reflexivas, hein, pessoal? E ela também é lançada sobre nós. Por que vocês são tão medrosos? A pergunta de Jesus tem, é claro, todo um contexto. Por que esse medo? Eu não estou aqui com vocês. Vocês ainda não têm, ainda é interessante, ainda não têm fé. Por quê? Qual é o contexto disso? Pô, vocês já viram eu agindo, eu ensinando, eu curando, já viram sinais. Tudo bem que poderia ser algo distante do tipo, é verdade, no tempo de Moisés, na primeira praga, a água virou sangue. Não, mas eu transformei a água em vinho, Jesus poderia dizer. Por que vocês ainda são tão medrosos na minha presença? Por que ainda não têm fé? Gente, nós também, se essa pergunta é lançada sobre nós, temos que dar a mão à palmatória. A gente também recebe essa inquietação. Cara, a gente sabe que Deus cuida de nós. Diariamente temos o pão de cada dia. A gente sente que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Por que tanto medo diante das tempestades da vida? Por que tanto receio diante do dia de amanhã? Vejam, são perguntas reflexivas, inquietantes que nos confrontam. E aí esse texto que eu falo aí, Marcos 4, 35 a 41, Jesus acalma a tempestade. Depois que ele acalmou a tempestade, depois que ele questionou os discípulos, diz que a outra pergunta que tem no texto, é que os discípulos faziam uns para os outros. Eles se perguntavam: quem é este que manda até no mar e no vento? Vejam a pergunta. Quem é este que até mesmo o vento e o mar obedecem? Ora, essa pergunta talvez seja a resposta para o fato deles terem medo. Eles ainda não tinham consciência de quem era Jesus. Eles ainda não tinham clareza de quem era Jesus, o Deus que se fez homem. E talvez a minha fonte de medo, a tua fonte de medo, seja porque ainda não entendemos claramente a presença, o poder e o amor de Jesus em nossas vidas. E fica o confronto das perguntas que ele faz diante de nós. E a resposta da palavra é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E nessas afirmações, temos que nos fortalecer
para enfrentarmos as diferentes tempestades que, de repente, sobrevêm e sobrevirão sobre nós. Porque se depois da tempestade vem a bonança, depois da bonança, de repente, em algum momento, chega a tempestade. Estejamos prontos, ele nos avisou sobre isso. Mas ele diz que estaria conosco. Por isso podemos vencer o medo. E assim, já que eu falei de técnicas de ensino, e falei de Sócrates e da maiêutica, e das perguntas que nos levam à reflexão, quero encaminhar a conclusão também com uma palavra de Jesus, uma palavra de Deus, em forma de pergunta. Por meio do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32, que eu leio aqui para vocês. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha aí, pergunta. Pergunta retórica. E aí, ele ainda pergunta, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não dará graciosamente com ele todas as coisas? Pergunta, não só em maiêutica, em reflexão, mas em retórica. A gente tem que dizer, sim, ele cuida de nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, porque nem mesmo a morte pode vencer. Ele venceu. Assim, irmãos e irmãs, Deus quer ser a resposta para as nossas inquietantes perguntas. Jesus é o sim para todas as promessas e perguntas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se na maiêutica de Sócrates nós concebemos a luz, uma nova ideia, é a luz da palavra que indica um caminho. E eu quero desejar que firmemente, corajosamente, continuemos a caminhar rumo aos céus, na certeza da presença de Jesus e do seu amor. Que assim seja. Amém.